Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. A anemia falciforme é a doença genética de maior incidência no Brasil. Ela afeta predominantemente a população afrodescendente. Aproximadamente 3.500 brasileirinhos nascem com a doença todos os anos. Mas, infelizmente, ela ainda não recebe a atenção devida. E esse é um dos aspectos do nosso tema de hoje, a saúde da população negra. O nosso convidado é o Celso de Moraes Vergne, ele que é doutor em psicologia e assessor especial de gestão estratégica e participativa da Secretaria Estadual de Saúde. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Como anda a atenção à anemia falciforme no Brasil? No Brasil, ela tem sido já há algum tempo pauta, principalmente a partir das discussões do movimento negro. Então, assim, se viu que existiam casos que não eram identificados, porque na verdade não tinha nenhum sistema que prestasse atenção nessa doença específica. E isso se colocou como uma pauta do movimento porque uma doença tão grave não fazia parte das políticas públicas. Então, assim, tem sido uma bandeira do movimento a questão de incluir nas políticas públicas a questão da anemia falciforme, que no Brasil tem avançado em termos da discussão. Antes ela era uma doença desconhecida. Hoje ela é discutida ainda em alguns grupos, mas ela é mais popularizada. As pessoas negras, pelo menos as pessoas que estão em alguma parte discutindo a questão do negro, sabem e têm divulgado essa informação. A gente, enquanto gestão pública de saúde, a gente tem também levantado essa temática junto aos municípios, junto às políticas de saúde, necessariamente porque ainda tem um desconhecimento. Inclusive por parte dos profissionais de saúde. Dos profissionais de saúde, principalmente. E porque o movimento está começando a discutir. E aí os profissionais de saúde ainda têm pouco acesso a isso, embora já exista muita produção do Ministério da Saúde sobre isso. Hoje, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, isso tem acontecido, esse cuidado através do Hemorrio, que centraliza esse cuidado, mas ele tem polos espalhados pelo estado, pelas regiões do estado, polos que tem esse acompanhamento do cuidado da anemia falciforme. Mas aí sim, hoje já é incluído dentro dos exames obrigatórios do teste dos pezinhos. Que é a forma de diagnóstico, é o teste do pezinho. Para os que desde 97, se eu não me engano, já foi incluído, então todos que nasceram a partir de lá é obrigatório fazer, incluído no teste do pezinho, o exame da anemia falciforme. Isso tem facilidade esse diagnóstico de quantas pessoas a mais no Brasil são portadoras da doença ou do traço falciforme. Isso é uma coisa delicada porque você tem essas combinações genéticas. Você pode ter o traço, mas você não vai manifestar a integralidade da doença. E a doença falciforme, que é tudo isso é doença falciforme, mas a anemia em si, ela é a pessoa que tem não só o traço, a combinação genética coloca ela como portadora da anemia. Vamos explicar então exatamente o que é a doença falciforme? A doença falciforme é uma combinação genética que nasce na África, de algumas regiões da África que vieram para o Brasil através da escravidão. Os negros que vieram para o Brasil, algumas regiões eram portadores dessa anemia. A hemoglobina, que é redondinha, quando a pessoa é portadora da doença, essa hemoglobina, que é redondinha, ela se torna em forma de foice. Por isso esse nome, anemia falciforme, é por conta dessa forma de foice da hemácia.
Beleza. E o que isso gera no organismo? Isso gera no organismo uma dificuldade dessa hemoglobina circular pelo sistema venoso do nosso corpo. E aí se acumula, muitas vezes essa foice impede essa livre circulação do sangue, o que cria inchaço nas articulações, com dores, um maior cansaço, essa pessoa se cansa de forma mais fácil, ao longo prazo dá uma insuficiência do baço, que não consegue fazer o sangue circular de forma fácil, aumenta o risco de infecções se esse baço não funciona de forma plena, isso reduz o tempo de vida dessa pessoa, mas o pior de tudo é quando você não tem o diagnóstico. Bom, temos o diagnóstico a partir do teste pezinho. Mas é uma reivindicação do movimento, muitas vezes, que determinadas regiões onde tem muita população negra, por exemplo, quilombos, que os serviços públicos deem maior atenção num outro teste, que é a eletroforese, que você consegue também identificar a anemia falciforme. Mas para os casos que ainda não, são anteriores, que pessoas nasceram antes dessa obrigatoriedade do teste pezinho. Então, assim, tem pessoas que sentem esses sintomas a vida toda e, por conta dessa falta de discussão que existia e que a gente está tentando superar, essas pessoas sofriam a vida toda sem um diagnóstico. Muitas vezes era responsabilizado de uma forma moral. Essa pessoa é preguiçosa, essa pessoa não quer trabalhar, e simplesmente ela sentia dores generalizadas. Tem a questão do priapismo, que é o pênis, ele não consegue retornar a um estado sem ser uma ereção, só que é uma ereção dolorosa. Então, tem até essa piada, não, o negro tem pênis grande. Isso muitas vezes, na verdade, é um sintomas de determinadas patologias. Então, a questão do olhar sobre o negro, como um todo, é que acaba criando determinados rótulos que acabaram invisibilizando a anemia falciforme como um caso de saúde pública e que a gente precisa superar isso tanto com informação sobre a doença falciforme, a forma mais grave, a anemia falciforme, e talvez a pior das doenças que provocam uma dificuldade da gente olhar sobre isso, que é uma naturalização de que negros tenham determinados comportamentos, e aí a gente está falando da questão racial no Brasil, um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão negra. Uhum. Você falou aí da importância do diagnóstico precoce para evitar esse agravamento do quadro, né? Sim, porque o acompanhamento, a partir do diagnóstico, não acabou o mundo. Então, assim, hoje em dia, você fazendo um acompanhamento com o diagnóstico correto, através desses polos nos municípios, através ou o próprio diálogo direto com o Hemorrio, que vai poder fazer essa orientação. Não, tem um polo na sua região, então você pode procurar esse polo. Você aumenta muito a qualidade de vida, porque você, na verdade, você vai intervir entendendo o funcionamento desse corpo. Você não vai fazer erros diagnósticos, você não vai tratar como se fosse outra coisa. E o tratamento é medicamentoso mesmo? Medicamentoso também. E tem bons resultados? Também, fisioterapia também é importante. Então, porque, na verdade, tem essa célula em foice, em formato de foice, então você precisa ter, muitas vezes, uma intervenção até de fisioterapia mesmo, para poder facilitar essa circulação do sangue. E o tratamento tem bom resultado? Tem bons resultados. A pessoa consegue viver uma vida relativamente normal. Tem que ter os cuidados, acompanhamento periódico nesse médico, que vai ser a sua referência, mas você tem uma vida normal. Óbvio, tem que ter aí, no caso de filhos, você tem que fazer uma avaliação de como é que é o seu parceiro, se ele tem diagnóstico, se não tem diagnóstico, como é que isso pode ser feito, enfim. Tem uma série de cuidados para o resto da vida, né? Tem uma série de cuidados para o resto da vida, mas não assim, nada que impeça você de ser um ser humano que toque sua vida de forma feliz, tranquila, como desde todos que tenha nós. esse acompanhamento. Desde que tenha um acompanhamento. Logo desde bebê. Melhor ainda.
Tá certo, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre a saúde da população negra. O Em Questão volta em instantes, até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre a saúde da população negra. O nosso convidado é o Celso de Moraes Bergni, doutor em psicologia e assessor especial de gestão estratégica e participativa da Secretaria Estadual de Saúde. Celso, a gente falou da anemia falciforme no bloco anterior. Que outras doenças prevalecem mais na população negra? Bom, tem algumas doenças que elas acontecem de forma mais prevalente e às vezes também de forma, mesmo quando não são prevalentes, elas acontecem de forma mais grave. As principais, assim, a discussão está sendo em torno da hipertensão e da diabetes. Então, assim, a hipertensão acontece de forma mais prevalente na população negra. Isso é um dado biologicamente estranho, porque, na verdade, no continente africano temos baixíssimos índices de hipertensão. Então, assim, tem uma longa discussão do porquê isso acontece com a população negra. O fato é que acontece. No Brasil acontece. No Brasil acontece nas Américas. Não é só aqui, nas Américas como um todo. Nas Américas como um todo. Tem diversas discussões do porquê isso acontece. Uma visão de pensar o porquê isso acontece é uma visão psicossocial, de pensar que esse adoecimento em torno da hipertensão tem a ver com condições de vida, condições de nível de estresse, e você viver numa sociedade onde seu rosto não existe na televisão a não ser como criminoso. E aí a gente volta a tocar na questão racial, isso é um problema. É assim, para os serviços, a forma de enfrentamento dessa situação é mais complexa do que simplesmente saúde, mas a saúde precisa fazer o seu papel, que é cuidar dessa população e prestar atenção quando aquela pessoa chega no serviço, se interrogar acerca da questão da hipertensão, que você sabe que tem uma probabilidade maior de ter uma hipertensão, e também a questão medicamentosa. Porque tem diversos relatos e algumas pesquisas, ainda não de forma tão profunda, mas que apontam na direção do captopril, o principal medicamento usado pelo SUS, que é o principal medicamento usado pelo SUS para hipertensão e que, em alguns casos, não produz o efeito desejado. Na população negra. Na população negra. Então, a assim, reação tem do algumas organismo pesquisas, é diferente. A reação do organismo é diferente e algumas pesquisas apontam de que talvez fosse necessário associar ao captopril o uso de um diurético. Mas isso são artigos científicos, alguns artigos científicos de uma pesquisa que precisa ser mais aprofundada. De qualquer forma, precisa ter uma atenção maior, porque essa medicação, não, simplesmente eu passar essa medicação para a pessoa e a pessoa ir tomar a medicação e você não identificar se aqueles efeitos desejados estão acontecendo, isso produz um maior adoecimento e sequelas da hipertensão. Então, assim, doenças neurológicas vão acontecendo por conta de uma falta de cuidado, não exatamente pela ausência de cuidado, mas por um cuidado equivocado, porque não se prestou atenção na questão de que a população negra tem algumas especificidades. Algumas outras etnias no mundo têm especificidades, isso não é exclusivo da população negra. Mas no Brasil, quando a gente pensa que tem uma população negra, que é a maioria, e aí a gente está falando negros como pretos e pardos, avaliação, critérios do IBGE. Então, no Brasil temos uma predominância de população negra. No Rio de Janeiro está por volta de 57%, um pouquinho
acima da média. Que é 54% mais ou menos, né? Um pouquinho acima da média. Mas sim, quando a gente pensa o público atendido pelo SUS, a gente tem por volta de 75% dos atendidos pelo SUS, população de pretos e pardos. E aí esse povo que é atendido pelos serviços de saúde, esses serviços têm que estar prontos para acolher essa população. E só retornando, por exemplo, quando a gente fala da anemia falciforme, da doença falciforme, a gente tem, é uma doença que atinge numericamente, em termos de um país, 160 milhões, atinge poucas pessoas, mas a gente tem uma ausência de discussão sobre algumas questões, e o Rio de Janeiro é o principal estado do país em torno da anemia falciforme. Não mais da que a Bahia? Doença. A Bahia tem mais a doença falciforme. Ela tem uma população negra maior, o traço falciforme está presente em maior parcela da população. Mas a presença da doença a manifestação, da anemia, dela como anemia, é Rio de Janeiro, por incrível que pareça. São o que são os dois polos do país principais receptores de escravos durante o período colonial. Não é à Esse toa, né? passado precisa ser repensado para a gente poder transformar a realidade de hoje, porque tem dívidas com essa população. E como é que está a formação, né? Vamos falar de educação. Como é que está a formação dos profissionais de saúde em relação a isso? Na tua opinião, as universidades que têm cursos na área de saúde estão preparando os futuros profissionais para essa realidade? Assim, a gente tem algumas iniciativas que tem aumentado o interesse em torno da temática, tanto que eu estou aqui hoje, para a gente poder conversar sobre isso. Mas ainda não faz parte do currículo. A própria questão dos serviços públicos de saúde, ele ainda está ausente dos currículos, o que é um fato grave, principalmente quando a gente pensa que até a universidade pública isso está ausente. O SUS, ele é um sistema único de saúde, é uma iniciativa única no mundo, porque existem outros serviços que conseguem pensar uma saúde pública, como Cuba, a França tem algumas iniciativas, a Inglaterra tem um bom serviço de saúde pública, mas assim, não do porte que existe o SUS. E o SUS tem a questão da integralidade, então vai desde a atenção básica do posto até cirurgias de alta complexidade. Tudo tem que estar coberto pelo SUS. Então, uma formação de profissionais de saúde em um país que tem uma proposta ousada como o SUS, precisa discutir isso dentro das salas de aula. Assim, uma falta que fez na minha formação, que acabou que eu fui, na minha caminhada, me encontrando com a saúde pública. Mas é onde está a população que mais precisa, é onde tem esses vazios de produção intelectual também, sobre determinadas temáticas, de cuidado com essa população. Então, assim, na verdade, a academia precisa se aproximar do que existe no dia a dia do nosso povo. E esse nosso povo está indo para o SUS. Então, assim, seria importantíssimo. Então, assim, tem iniciativas, pessoas, momentos pontuais, mas o ideal é que isso fizesse parte do currículo, que isso fosse familiar, mesmo para quem não tem o projeto de trabalhar no serviço público. Precisa se entender que proposta é essa. É uma proposta muito rica e que tem feito coisas fantásticas e que são um enfrentamento, são uma das formas de enfrentamento dessas nossas desigualdades históricas. E a formação de especialistas em saúde da população negra, como é que está? Pois é, até eu desconheço que exista esse campo. Até porque essa discussão ainda está muito começando dentro do espaço acadêmico. Precisaria avançar. E talvez, mas eu não sei, assim, uma das discussões que a gente tem muito com os movimentos sociais, que na gestão participativa, que é a área que eu estou dentro da Secretaria de Saúde, porque a gente tem comitês de saúde. Então, um dos comitês é de saúde da população negra, tem de LGBT, saúde da população campo e floresta. Mas
saúde da população negra, um dos diálogos que a gente estabelece com o movimento é que vão na direção da gente pensar que talvez não seja a questão de criar polos de referência ou de especialistas. É uma relação de cuidado, e essa relação de cuidado está em todo o SUS. Então, assim, precisa ter pesquisas sobre isso? Precisa. Precisa ter um especialista sobre isso? Eu não sei. Eu tenho dúvidas se isso facilita ou dificulta a gente atender o público, que é a maior parte do público atendido pelo SUS. Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a saúde da população negra. Vem questão, volta em instantes, até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre a saúde da população negra. O nosso convidado é o Celso de Moraes Vergne, ele que é doutor em psicologia e assessor especial de gestão estratégica e participativa da Secretaria Estadual de Saúde. Vamos falar também de mortalidade materna. Entre as mulheres da população negra, o índice é muito maior que entre as brancas. Por quê? Aí a gente precisa, de fato, aí é o ponto talvez mais grave, que aí a gente precisa tocar profundamente na questão de discussão sobre a questão racial. Porque somos uma sociedade que se diz não racista, acolhedora. Ficou famoso a pesquisa que teve da Folha de São Paulo, que se tornou um livro, década de 90, que fala sobre o racismo brasileiro, que aponta que mais ou menos 93% da população acha que tem racismo no país, mas 92% acha que não é racista. Esse racismo nunca está na pessoa, está sempre em outro. Só que a questão desse olhar sobre a raça negra produz efeitos na hora do cuidado. E aí, quando a gente fala de saúde, a gente está falando do local onde nessa nossa sociedade se produz vida e morte. E aí, quando eu tenho uma pessoa negra, e eu, como teve alguns relatos de uma pesquisa do Ministério da Saúde que fizeram entrevistas, e alguns dos relatos apontavam na direção de coisas tipo mulher negra fede, então eu não vou tocar nessa mulher, então faz um exame superficial no pré-natal, ou um exame ginecológico mais superficial, ou por conta tem até a questão dos indicadores sociais que você sabe que a população negra tem menos recursos, e isso pode criar algumas dificuldades de acesso aos serviços. Mas os serviços não são acolhedores, muitas vezes, a essas pessoas. Não entendem a dificuldade, por exemplo, de eu ter que sair da minha comunidade, ter que pegar meu filho, que não tem creche, ter que sair no meio do tiroteio para poder chegar no serviço de saúde. Nada disso muitas vezes é considerado. E aí, no serviço, na ponta, a forma de acolhimento dessa vivência da pessoa negra, das dificuldades e até das suas características não acontece. E aí essa pessoa não retorna. Uma pesquisa foi feita sobre a qualidade do serviço de acordo com a população, segundo critérios raciais. Então, assim, apesar da população branca ser a que menos usa o SUS, ela é a mais satisfeita, curiosamente, sendo a população que, teoricamente, tem uma maior formação escolar, tem um olhar mais crítico. Esta é a população mais satisfeita com o SUS. E a população que, teoricamente, teria menos critérios de avaliação sobre aquele serviço, é a mais insatisfeita.
Por quê? Porque nos serviços, isso não vai estar escrito em lugar nenhum, isso a gente escuta dos relatos do movimento e a partir das vivências das pessoas, o acolhimento acaba sendo diferenciado. Eu já presenciei isso dentro de serviços de saúde. Chegando um rapaz com um caso de saúde mental e por ele ser negro, a primeira pergunta foi, é bandido? E não era. Era um caso de transtorno mental como qualquer outro. Este olhar de pensar essa pessoa como bandido, porque simplesmente é negro, isso pode determinar um não retorno dessa pessoa, isso pode determinar uma falha de diagnóstico, e, enfim, tem diversas consequências. E isso acontece com as mulheres durante o período de gravidez, é tratada muitas vezes como uma gravidez menor. Ah, não, você tem a teoria de que mulheres negras sentem menos dor e, portanto, não precisa de anestesia, então precisa de menos cuidados. E essa pessoa sofre mais por conta desse olhar preconceituoso sobre ela. E isso determina uma maior mortalidade, maior dificuldade de acesso aos serviços, e todas essas sequências que vêm, elas nascem nessa discussão sobre a questão do preconceito. Políticas públicas. O Estatuto da Igualdade Racial, ele tornou lei, né? A implantação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Como é que está essa implementação? Ela avança, porque hoje em dia, pelo menos dentro dos espaços de gestão, não é mais estranho para todos a gente levantar essa questão, mas se enfrenta todas essas dificuldades de se tocar na questão do negro neste país. Então a gente lá na Secretaria de Saúde lançou uma campanha. Hoje, ano passado, o Ministério da Saúde lançou também uma campanha sobre a questão do racismo e preconceito no SUS, e a gente tem o movimento, as pessoas que vivem o dia a dia das unidades extremamente contentes disso ser discutido, mas ao mesmo tempo uma resistência de muitos profissionais que falam que isso não tem que ser discutido. Só que, continuando, não sendo discutido, a gente permanece na invisibilidade do negro como pessoa que merece todo cuidado, atenção e pesquisas acadêmicas, um olhar atencioso para essas especificidades do negro, como foi feito ao longo da história sobre a especificidade dos outros povos. Não é nenhuma busca de privilégio, mas sim uma busca de equidade. Para terminar, existe algum estado, algum exemplo, um bom exemplo de implementação dessa política, um estado do território brasileiro que esteja mais avançado nisso? As iniciativas que existem em termos de... Sobre a questão da discussão da saúde da população negra, a gente tem 2 estados que têm aparecido mais, que na verdade um deles, por incrível que pareça, é o Rio de Janeiro. Mas a gente precisa avançar imensamente. Assim, a ideia não é descansar, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul têm conseguido fazer uma discussão mais profunda, embora discussões pontuais a nível de município, que é interessante também. O Nordeste é rico nessa discussão. Salvador tem políticas públicas muito avançadas nesse sentido, porque tem um movimento forte de reivindicação, de produção até de pesquisas, mais do que o Rio de Janeiro. Então, assim, fazendo justiça a todos, estamos todos tentando, mas ainda casos isolados. Com a plena consciência de que a gente precisa avançar muito, precisamos ter a academia junto dessa discussão, precisamos ter as equipes de saúde, os conselhos de saúde junto dessa discussão, porque é a maior parte da nossa população. Ok. Simples assim. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Eu agradeço imensamente a participação do professor Celso e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você até lá.